Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quinta-feira da terceira semana da Páscoa. O Evangelho de João encontra-se no capítulo 6, versículos de 44 ao 51. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje começa nos dizendo que ninguém pode vir a Ele se o Pai que o enviou não o atrair. Então quer dizer que em Jesus, o Pai se manifesta como que uma fonte de atração. Poderíamos dizer, o Pai, presente no Filho, é um imã que nos puxa até Ele. E aí a gente vê concretizado na palavra de Jesus aquilo que eu gosto sempre de dizer a vocês: quando nos unimos a Cristo, nos tornamos eternos. Porque quem vem até o Filho atraído pelo Pai, pelo Filho será ressuscitado no último dia. Pelo Filho, todos são ensinados pelo Pai. Isso é bonito. Porque aquilo que o Filho nos ensina foi o que ele ouviu e aprendeu do Pai. O Pai é a fonte de todo o ensinamento, de toda a inspiração. O Filho assimila do Pai o aprendizado e o transmite ao mundo. O ensinamento do Filho suscita no coração do homem a fé. E o Senhor então diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Porque a fé nos associa a Cristo, e aqueles que estão associados a Cristo têm garantida a eternidade. Eu sou o pão da vida. Então, todas as vezes que recebemos a Eucaristia, se atualiza em nós o mistério da vida. Porque todas as vezes que recebemos a Eucaristia, o Filho comunica a nós, pobres mortais, a vida que recebeu do Pai. Eucaristia é sacramento de eternidade, porque a vida do Pai, a vida de Deus é eterna, comunicada aos homens pelo Filho por meio da Eucaristia. Por isso que os nossos pais comeram no deserto maná e morreram. Porque o maná, o pão que desceu do céu, era simplesmente um pão que nutria a carne, mas não tocava a alma. Era dado por Deus, mas não era Deus. Alimentava a fome do corpo, mas não saciava a sede da alma. Porque o que preenche a alma do homem não é o maná, mas o Cristo, pão vivo e verdadeiro que desceu do céu. Jesus, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Vocês estão vendo o valor da Eucaristia, a importância da Eucaristia? Por isso, quem descobre o valor da Eucaristia, quem se convence do sentido real da Eucaristia, não consegue ficar sem ela, não.
Nem consegue deixar a Igreja Católica e ir para outra igreja que tem a palavra, mas não tem a Eucaristia. Porque a Santa Ceia que se celebra em outras igrejas não é Eucaristia. É só você perguntar para quem faz parte dessas outras igrejas que eles vão dizer que é simplesmente um simbolismo, lembrança e atualização daquele pedido que Jesus fez na última ceia, fazer isso em memória de mim. A Eucaristia não é uma lembrança, não é um simbolismo. A Eucaristia é uma realidade, é pão da vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. É Cristo Jesus. Ele mesmo nos diz no Evangelho de hoje: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. A vida depois da morte. E se você deseja esta vida, deseje a Eucaristia. É por ela, pela eficácia dela, que começamos a construir a nossa eternidade, a construir o nosso céu. E o Senhor termina o Evangelho dizendo: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então, na cruz, o pão se dava. A carne imolada era o pão da vida crucificado. O sangue derramado era a Eucaristia. Ali a salvação do mundo se concretizava. Celebrar a missa é renovar esse sacrifício cruento que trouxe a nós a salvação. Valorize a Santa Missa, valorize a Eucaristia, busque a Cristo como caminho e chegará ao Pai. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.